Minha irmã, meu irmão, 21 de junho, hoje faz 16 anos que Leonel Brizola nos deixou. Mais do que a saudade do grande líder, fica o exemplo de dedicação à política e à causa pública. Leonel Brizola foi um líder que, primeiro com Getúlio Vargas e João Goulart, e depois com outros tantos companheiros de valor, conseguiu sustentar e difundir o ideário trabalhista. Nacionalismo, independência do Brasil, direitos do trabalhador, da mulher, das crianças, educação de qualidade em tempo integral, cultura como forma de libertação, entre outras, são ideias que ainda permanecem e precisam ser reafirmadas a todo dia. Diante das injustiças e desigualdades nesse país que é grande, rico e tem um povo extraordinário, mas que acredita pouco em si próprio como nação. Leonel Brizola foi prefeito de Porto Alegre e o único político até agora que governou 2 estados, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Foi exilado por 15 anos porque acreditava na democracia, na legalidade, na soberania do povo contra o autoritarismo instaurado em 64. Anistiado, voltou do exílio e fundou o PDT, para continuar a fazer política e liderar homens e mulheres que, insatisfeitos com as condições de vida da nossa gente, acreditam que a transformação social se faz com a política honesta e genuína em nome do povo. Brizola foi um exemplo de caráter, de luta e de dedicação ao povo brasileiro, ao povo gaúcho e fluminense. Que seu exemplo de coragem e desprendimento pessoal possa continuar alimentando a alma e a vontade daqueles que fazem política hoje para deixar um legado de melhores dias para as gerações futuras. E nesse dia em que se lembra a ausência de Leonel Brizola, decidi apresentar minha pré-candidatura a vereador em Porto Alegre pelo PDT nas eleições de 2020. Faço isso não por vontade pessoal somente, mas também animado por vários amigos e companheiros que ponderaram que não é mais hora para a omissão pública. Acredito que fazer política é um ato de civismo e compromisso com o coletivo. Fazemos política em todas as instâncias da nossa vida, em casa, na escola, no clube, no sindicato, na igreja, na universidade, no trabalho, nas relações de amizade, porque sempre estamos tentando convencer os outros de nossas ideias e a razão que as anima. Invariavelmente queremos acertar e contribuir nesses espaços para que a vida coletiva seja melhor. Logo, a política partidária e a disputa por um cargo público são a tentativa de convencer pessoas e governos que representamos outros tantos e buscamos o melhor para a população da cidade, do estado e do país. Ninguém é candidato de si mesmo. Disputar um mandato é buscar as ideias e ideais das pessoas iguais a ti e que querem ser representadas com sinceridade por alguém no qual acreditam. Portanto, ser candidato a um cargo eletivo é tentar expressar a voz e a vez daqueles que não são ouvidos e os quais não é dada a primazia nas decisões públicas. Infelizmente, perdemos o hábito de fazer a seguinte pergunta nas decisões políticas: isso é bom para o povo ou para a maioria da população? Muitos enchem a boca para falar do povo. Poucos, muito poucos realmente pensam e decidem por ele. Embora tenha vivência na política desde os 15 anos, quando fui eleito pela primeira vez para representante de turma na escola e depois presidente de grêmio estudantil e membro de centros acadêmicos, cresci acompanhando e estudando a política e os partidos políticos. Sei que, ao contrário do que parece ser o senso comum atualmente, eles são importantes para a construção de uma nação. Se tu não te ocupas da política, alguém se ocupará. Mas uma coisa é falar de política sem o compromisso de vir a ser cobrado por quem depositou a confiança e a esperança de que tu podes contribuir para o debate público. Outra, bem diferente, é tentar convencer os outros de que os anseios daqueles que te elegeram coincidem com as tuas ideias, são bons e merecem ser transformados em coisas concretas. A política, em suma, é algo simples e muitos esquecem disso. Ela é feita para que se encontre soluções para os problemas das pessoas e da coletividade. Deve ser um instrumento que proporcione a felicidade e o bem-estar de todos e de cada um. Após ouvir e continuar ouvindo as pessoas, decidi ser pré-candidato a vereador em Porto Alegre porque tenho uma dívida de gratidão pessoal com essa cidade. Aqui nasci e cresci no bairro Navegantes. Neto, sobrinho e filho de ferroviários, formei meu caráter vendo que o trabalho dignifica. Mas a lição mais preciosa vinda de casa é de que a única coisa que realmente importa é a educação e a cultura que jamais devem ser sonegados a nenhuma criança e jovem.
Porto Alegre me deu os locais e os ambientes onde pude vivenciar e ainda hoje consigo viver tudo isso. Embora ande pelo mundo, é aqui que gosto de voltar sempre. Porto Alegre é a casa da gente e precisa ser cuidada. Ser vereador é ser uma espécie de zelador da cidade. E a gente cuida daquilo e daqueles a quem a gente ama. Graças à educação pública e privada de qualidade, tornei-me advogado, para poder ajudar as pessoas a conseguirem um pedaço de justiça e a sensação de que poderia ser seu representante nos foros e nos tribunais. Isso não é suficiente. Precisei ainda atuar e tentar influir na minha entidade de classe, a OAB, e em outras entidades públicas e privadas das quais participo. Continuar atuando como advogado e professor de direito para apontar os erros e trazer as ideias que se transformem em soluções já não basta. É preciso tentar mudar algo nas instituições públicas, não que um mandato seja a solução, mas é um bom começo. Mas é importante também poder representar as pessoas que estão desiludidas e desesperançadas com a política e mostrar que é possível fazer a diferença com ideias, com solidariedade, diálogo e respeito à diferença. Mesmo sendo duro nas minhas convicções e às vezes no trato, digo o que penso e faço o que acredito ser o certo. Não sou simpático por interesse ou conveniência. Acredito que o que sustenta um homem público são suas ideias e sua coluna vertebral. Fiz amigos pessoais e públicos ao longo da vida, uns mais próximos e outros mais afastados, mas todos eles sabem que sempre estou presente. Em tempos de ideologias fluidas, quero dizer que na vida pública tenho amigos em todos os partidos, gente de direita e gente de esquerda, com caráter e vontade de fazer o que entendem ser o bem na sua concepção de mundo. Deles me interessa o caráter e as ideias, mesmo que diferente das minhas, porque a política se faz com empatia e diálogo permanente. Sem isso não há democracia. Mas faço uma ressalva importante nesses tempos sombrios. Não coaduno com os autoritários, os violentos, os arbitrários, os que elogiam fascismos e ditaduras. Nem com os que desprezam a ciência, o estudo, a lógica, a razão e o bom senso. Esses que por aí andam empunhando a bandeira de uma certa liberdade, ouviram a coruja da rebeldia, mas não sabem onde ela canta. Infelizmente, essa gente demonizou a política e os partidos. Desde 2013 estamos em permanente crise política que está levando ao empobrecimento do povo e à perda de direitos. O desprezo pela diferença e o debate cívico é asqueroso. Só com o esclarecimento e o debate público honesto, firme, é que retomaremos a civilidade republicana. Não sejamos iguais aos intolerantes e aos que semeiam ódios gratuitos na vida pública. Não queremos a paz dos cemitérios, mas queremos poder gritar pela liberdade, igualdade e humanidade, como está escrito na nossa bandeira gaúcha. Numa democracia jamais haverá liberdade com intolerância, violência e desprezo à ordem e à lei. Por isso minha crença mais genuína e absoluta é no Estado Democrático de Direito. E minha Bíblia na esfera pública é a Constituição Federal. Acredito nas leis e nas instituições democráticas que estão no poder legislativo, no poder executivo e no poder judiciário. Os homens passam, as instituições permanecem porque são perenes. Porque na medida que ouvimos o canto das sereias golpistas e das vivandeiras de plantão, aí sim corremos o risco de perder a verdadeira liberdade duramente conquistada por líderes como Leonel Brizola e tantos outros que sentiram na pele o que é perdê-la. Almejo a liberdade de sermos iguais e diferentes, sem que isso nos torne inimigos fratricidas num país generoso como o Brasil. Por isso, minha irmã e meu irmão, te convoco, vem comigo e me acompanha nas redes sociais para que juntos possamos colher, nesse tempo de pré-candidatura, ideias e debater projetos para uma Porto Alegre mais humana, mais inclusiva, mais generosa com os que aqui vivem e trabalham. Porque afinal o que todos nós queremos da política é que ela nos proporcione uma vida mais justa, mais humana e mais feliz.